Você tenta aprender os conteúdos, mas não consegue aprender, não sabe aprender do zero uma matéria? Vem comigo que eu vou te ensinar como que você estuda da forma correta, otimizando seu tempo e aprendendo qualquer conteúdo do zero. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a sair de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho nos estudos. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você é novo, caiu aqui de paraquedas, tem muito conteúdo, já se inscreve, tem muito conteúdo que vai te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente aprende a estudar um conteúdo da forma correta, seja ele do zero? O primeiro ponto que vocês têm que entender é que quando a gente está falando sobre aprender um conteúdo novo, a gente está falando sobre base de conteúdo. O que é a base do conteúdo? É, primeiro de tudo, se eu vou aprender um tema novo, eu preciso estudar a base, os princípios daquilo. E o que eu quero dizer com isso? Se eu vou estudar, por exemplo, sobre o processamento do cérebro, primeiro eu preciso entender o que é um cérebro, qual é o funcionamento dele, quais são as peculiaridades, como ele é dividido, como que ele é cortado, né, que tem os cortes do cérebro. Então, como que é estudado esse cérebro? Então, tá vendo que eu tô criando perguntas básicas? E quando eu crio essas perguntas básicas, li no livro Princípio Básico, por exemplo, um livro de neurociência ou de neuroanatomia, que é ali onde você vai começar a tirar essas dúvidas. Então, primeiro eu tenho essas dúvidas básicas sobre isso, e aí eu vou começar a pegar o livro e eu vou tentar responder e solucionar essas dúvidas que eu tenho. Então, primeiro eu vou estudar ali na base, eu vou tentar responder essas dúvidas através do livro. Então, primeiro eu sempre vou estudar na base, sempre, independente de qualquer conteúdo que seja, quando eu estou estudando uma matéria do zero, eu aprendo ela na base. Por que isso é importante? Porque quando eu for aflorando, que eu for aprofundando naquele conteúdo, eu preciso ter esse princípio básico já consolidado. Porque não tem como eu falar sobre córtex pré-frontal, cerebelo, sem antes ter entendido as propriedades básicas de um cérebro. Então, eu não consigo falar sobre sinapse cerebral, sobre como que funciona o atrito dos neurônios, como que funciona as sinapses, a ligação das sinapses, como que eu faço isso sem antes ter entendido o que é um cérebro. Então, primeiro eu faço o básico para depois eu ir aprofundando e eu ir afunilando. Então, essa é a palavra certa. Aí eu vou afunilando aquele conteúdo. Então, primeiro de tudo, eu sempre vou pegar um livro base para começar a base dessa matéria. Isso é indispensável. Se você não estuda pela base, você está já pulando muitas etapas, você já está tentando pegar a parte superficial do conteúdo. Agora que você já entendeu a função básica de aprender um conteúdo, quais são as matérias, a base ali onde você precisa aprender essa matéria, o que você precisa fazer? Existe um estudo que mostra que a maioria dos estudantes, eles não levam em consideração que pôr em prática vai fazer com que eles guardem mais. Então, o que é uma coisa que é importante que todo estudante deve fazer quando está aprendendo uma matéria do zero? Você aprendeu o conteúdo ali na base? Beleza. O que você vai fazer agora? Você precisa praticar sobre aquele conhecimento que você teve. Então, como que você pratica sobre aquele conhecimento? Por exemplo, você conseguiria me falar, me dar uma aula sobre o que você acabou de aprender? Você conseguiria escrever, fazer uma dissertação, fazer um texto sobre aquilo que você acabou de estudar? Você conseguiria me falar sobre as propriedades do cérebro, sobre como funciona a base do cérebro? Você conseguiria me falar como funcionam os cortes do cérebro? Quais são as áreas que dividem o cérebro? Você conseguiria me falar isso de uma forma descritiva ou me dando uma aula sobre isso? Se você conseguiria, ótimo. E quando você está fazendo isso, de você explicar, você está praticando aquele conhecimento. Isso é um princípio básico de memória. A memória só é consolidada, esse conhecimento novo que você teve, só é consolidado quando eu pratico, quando eu ponho ele em ação. Então, um conhecimento, ele só tido ele ali, aprendido ele, não vai resolver. Você precisa praticar aquilo. Então, por isso que muitas vezes os professores, eles têm maior clareza sobre os conteúdos. Por quê? Eles estão sempre praticando, eles estão praticando aquilo que eles aprenderam. E quando eles fazem isso, eles estão retendo cada vez mais. Isso é um princípio muito importante da memória, que quanto mais eu reforço aquele comportamento, mais aquilo é consolidado. E isso é um ponto de não de ficar relendo, é um ponto de eu tô praticando sobre aquilo, aquilo vai ser efetivado e aquilo vai ser guardado na minha cabeça. Então esse é um ponto muito importante que todo mundo deveria ter e todo mundo deveria ter sido aprendido na escola, que
Para que eu consiga memorizar, eu preciso necessariamente praticar sobre aquilo que eu estudei. Então esse é um ponto muito importante que você já tem que ter de cara. Praticar sobre aquilo que você estudou. O outro ponto que faz qualquer estudante aprender uma matéria do zero é que, além de você estudar na base, você só vai resolver questões, você só vai fazer outras coisas que sejam complementares depois que aquela informação está bem consolidada. O que a maioria erra aqui? A maioria erra no ponto de que ela não estuda o conteúdo direito, então estuda o conteúdo ali meio por cima e vai fazer já um resumo. Isso acaba sendo um erro muito grande. Por quê? Quando você não consolida a informação ali direito, você faz um resumo ou muito com informação faltando, ou você faz um resumo copiando e colando aquilo que você acabou de ler. E isso acaba sendo um problema, porque você não aprendeu, você só teve aquela sensação de aprender. E essa sensação de aprender é uma coisa que pode ser complicada, porque se você só parecer que está aprendendo, não garante que você aprendeu um conteúdo. Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam praticar aquilo que vocês estudam, porque é aí que vocês vão tirar a prova real. Porque se eu aprendi um conteúdo, se eu não aprendi um conteúdo direito, eu não vou conseguir falar de forma clara sobre ele. Eu só consigo falar muito bem sobre uma coisa que eu domino. Então eu só consigo ser muito claro e assertivo sobre uma coisa que eu domino. E aí já vem um ponto de dica para quem quer melhorar a oratória. Se eu quero melhorar a minha fala, eu preciso necessariamente dominar aquilo que eu vou falar. Então eu preciso entender muito bem sobre aquilo que eu vou falar. E aí que vem esse ponto importante. Muitas vezes a pessoa não estuda direito o conteúdo, então entende ali, vamos dizer assim, meia boca o conteúdo, e aí vai fazer um resumo. E aí esse resumo leva horas para fazer, ou ele fica incompleto, ou ele não te ajuda. E aí a pessoa fica relendo, relendo, para ir bem na prova. E não é assim que você aprende. Primeiro você tem que consolidar aquela informação, praticar sobre aquilo, e aí sim você faz o resumo. Para que o resumo? O resumo você vai fazer para que ele seja um complemento. Opa, não estou me lembrando direito daquela informação que eu estudei. Olha no resumo e você relembra aquele ponto. Mas não é que é para você ficar relendo tudo o conteúdo, todo o conteúdo novamente. Não, o conteúdo já tem que estar aqui na tua cabeça. Isso é um ponto muito importante. A matéria ela já tem que estar ali na tua cabeça para que quando você faça o resumo, aquilo seja só um complemento. Ah, não está bem fixo aquilo, vou revisar. Aí você usa o resumo como revisão de complemento de estudo. Mas isso não deve ser a ponto principal do teu estudo. É isso que vocês têm que entender. Base, consolida aquele conteúdo, depois você pratica sobre aquilo que você estudou, e aí sim você faz um resumo para que te complemente na hora que você vai revisar uma informação. Então é isso que é a estratégia de quem sabe estudar um conteúdo do zero, que sabe aprender a aprender qualquer conteúdo. Quando você segue esses princípios, você consegue aprender qualquer coisa. Se alguém te colocar uma matéria que você nunca viu na sua vida, que você mal sabe, mal ouviu falar, se você seguir esses princípios básicos, você consegue responder e você consegue entender aquela informação. Por isso é aprender. Isso é aprender a aprender qualquer conteúdo. É estudar de forma estratégica e aprender qualquer conteúdo do zero. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e a potencializar o seu desempenho. Então, se você quer aprender a estudar de verdade, quer ter autonomia nos estudos, entra lá e se inscreve que logo eu já te chamo pra gente fazer a mentoria. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!